Olha o que é que diz no livro de Gênesis. Coloque para mim, fazendo favor. 27, o verso 41, 42 e 43. Nos diz assim o texto bíblico: Esaú odiou a Jacó por causa daquela o quê? Por causa do quê? Por causa da bênção. Você está vendo? Quando você tem a bênção de Deus, cria ódio em quem é derrotado. Você está vendo? Quando tem uma promessa de Deus na tua vida, cria ódio em quem, querido, é fracassado. Você está vendo, querido, que quando Deus promete, querido, cria ódio, querido, em quem vive uma vida de derrota. Você está entendendo por que tem tanta gente que tem raiva, ódio de você? Toca em alguém e diga assim: é porque está chegando coisas grandes de Deus aí. Sempre que está para chegar algo grande de Deus, uma grande vitória, o inferno vai usar alguém para tentar te atrapalhar. Pode ter certeza. Essa campanha, querido, Vale de Jaboque, é o mesmo significado. É uma campanha de restauração, uma campanha de virada, uma campanha, querido, de nova história, uma campanha, querido, de um novo rumo, uma campanha de uma nova vida. Porque se for para você entrar dia e sair dia dentro da igreja e a tua vida não mudar, meu irmão, não é o Deus que nós servimos. O que Deus não quer é explorar a fé de ninguém. Mas Deus também não quer que você viva uma vida de derrota e de miséria, de fracasso. Não. Até hoje eu fiquei triste, que eu admirava muito um pregador. E tudo que eu falo nesse altar aqui, querido, é pelas experiências que a gente passa e pelo que a gente, como diz, acompanha ministerial. E eu fiquei triste por um pregador que ele começou a defender as enganações nas igrejas. Porque para mim, o cara que defende arrancar um carro de alguém por uma troca de milagre, para mim, ele é um enganador também. Só que entenda uma coisa, querido, tá? Entenda uma coisa. Existe servo de Deus que prega a verdade e existe rato de altar. Que é isso, pastor? Eles não gostam que prega a verdade. Rato de altar. O que é um rato de altar? Ele apoia, às vezes massacra a noiva para apoiar o erro por causa de voto. Porque a visão dele é política, não é reino. A visão dele é poder, não é reino. E ainda pega Jesus e coloca, entendeu, querido, os exemplos de Jesus quando Jesus ministrava. Só que Jesus nunca pediu carro de ninguém, nunca cobrou milagre de ninguém, para prosperar ninguém, para poder curar ninguém. Me mostre algum texto Jesus dizendo, para essa mulher do fluxo de sangue ser curada, ela tem que dar a casa dela. Me mostre algum texto bíblico. Só que está chegando a época de política, então ele tem que agradar os vários lados. Só que entenda uma coisa, para um homem que diz que tem caráter, ele não tem medo. E se realmente Deus tem um chamado na vida dele para defender o evangelho no mundo político, ele não tem que agradar erro, ele tem que agradar a Deus. Porque se foi Deus que colocou lá ele, Deus vai continuar colocando ele e honrando ele, e o nome do Senhor ser glorificado. Agora, defender coisa errada para poder, querido, agradar, até porque a dominação que ele está defendendo, já tem os políticos dela e eles não precisam de bajulação. Tu vai quebrar a cara, miserável. E para começar, tu já perdeu um voto meu. E da igreja também. Porque eu prego contra o sistema de enganação. Que Deus não precisa arrancar carro de ninguém. Deus não precisa, como diz, tomar empresa de ninguém. Deus não precisa tomar celular de ninguém. Deus não precisa tomar aliança de ninguém para abençoar ninguém. Igual você disse, que sacrifício, às vezes você dá uma aliança, porque o teu sacrifício vai gerar, querido, a ação de Deus na tua vida. Não, está enganado. Deus não precisa de aliança de ninguém, de carro de ninguém, para poder liberar milagre na vida de ninguém. Deus não é humano. Deus não é manipulador, Deus não é roleiro, Deus não precisa, querido, de ajuda de homem para poder, querido, abençoar. A palavra de Deus diz que o céu é o seu trono e a terra, querido, é estrado dos seus pés, de tão poderoso e maravilhoso Deus que nós servimos. Quem crê que Deus vai dar vitória aqui? Quem crê que Deus vai abrir a porta? Então toque alguém e diga assim: Deus não vai te tomar nada. Deus vai te dar o melhor da terra e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para Jesus. Gente,
Vocês estão percebendo que algumas mensagens de alguns preletores, pregadores de alguns eventos muito conhecidos, está tomando outro rumo, de defendendo o evangelho da verdade, que antigamente, como diz querido, eles eram a favor. Por que será? Será porque que meu nome foi citado em alguns eventos? Homem que prega a verdade, homem que não passa a mão no pecado, homem que não sei o que está batendo de frente com o sistema. Vocês pegam o caminho do céu, porque Deus vai determinar, querido, a queda de muita gente. Que Deus, ele não precisa de ajuda humana para poder mudar a vida de ninguém. Deus não precisa, querido. Eu estou vendo aqui várias fotos aqui. Provavelmente deve ser problema de saúde, problema familiar. Deus não precisa que eu pegue uma foto dessa aqui e dizer, para curar, tem que fazer um voto de tantos mil, tem que dar um carro, tem que dar no seu... Deus não precisa disso. Porque Deus, ele não é manipulador. E Deus, ele não é roleiro. Deus, ele não é da feira de rolo de Guaianais. Você dá um celular para ganhar, querido, uma moto. Para com isso. Deus, ele não anda com troca e com rolo. Deus é Deus e o nome dele é glorificado. Quem crer, aleluia, levante a tua mão e diga assim, o meu milagre, diga, o meu milagre, a minha vitória está a caminho da minha vida. E eu não vou pagar nada, porque o meu Redentor vive. Quem crê, fecha a mão e dá uma glória para ele. Quem engana? Espírito de Esaú. Quem manipula? Espírito de Esaú. Está aqui o texto. Esaú odiou Jacó. Por que Esaú odiou Jacó? Por quê? Sabe por quê? Porque Jacó tinha promessa de Deus, de tudo que foi tirado dele voltar para a mão dele. E Esaú sabia. Mas não era irmão? Era. E por que o irmão tinha um ódio do outro? Não era irmão? Era. E por que o irmão queria matar o outro? Ei, as tuas maiores guerras não está longe, está com pessoas mais próximas. As maiores perseguição e inveja contra você não é de longe, é de pessoas que dizem ser parentes. Isso já está dentro da Bíblia. Está aqui, ó. Um irmão tem um ódio do outro. O irmão quer matar o outro. No livro de Gênesis, o próprio Deus, querido, no livro de Gênesis, capítulo 12, querido, o próprio Deus fala isso para Abraão. Sai do meio da tua parentela, está ali. Porque invejava Abraão, queria destruir Abraão, queria tomar o que Abraão tinha. Entendeu, querido? E era parente. Tá, aqui acabamos de ler outro texto, querido. O irmão querendo matar o outro, parente. Você vai ver a história de José. Os irmãos dele jogam ele no calabouço, querido, vende ele, parente. Você vai ver, querido, o irmão que matou o outro, parente. Caim e Abel, parente. Sangue do mesmo sangue. Você vai ver, querido, a guerra de Davi, parente. Os irmãos de Davi que não queria ver ele no trono, não queria ver ele bem, não queria ver ele levantado, lutaram contra a unção quando foi chegar dentro da casa de Jessé, o pai de Davi. Não trouxeram Davi, entendeu, querido? Rejeitaram Davi. Quem rejeitou Davi? Parente. E por que que Deus manda se afastar de alguns parentes? Porque tem parente invejoso, tem parente que não quer ver o teu bem, tem parente que quer te derrubar, tem parente que quer acabar contigo. Então toque alguém e diga assim, parente querendo ou não querendo, a bênção de Deus vai vir para a minha vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê que Deus está liberando a tua vitória na tua casa, na tua família, e levanta a mão e glorifica o Senhor. A inveja leva a pessoa a ira, a ódio. A inveja leva a pessoa a querer a morte do outro. A inveja leva a pessoa a desejar que o outro não viva, que o outro não prospere. Inveja. Inveja. Você está no teu canto e tem gente fazendo macumba para você. Inveja. Você está, como diz, querido, trabalhando lá. O concorrente está fazendo coisa ruim para fechar a tua loja. Inveja. Para você ver. Inveja é um demônio maldito chamado Exu do Lodo. Ele só trabalha para poder, como diz, querido, destruir as pessoas. O que é que o Exu do Lodo faz? Você patina e não sai do lugar. Ele já trabalha para isso, para amarrar. Entendeu, querido? Estava indo tudo bem, de repente as dívidas aumentou. Estava indo tudo bem, de repente a doença apareceu. O Exu do Lodo, ele só trabalha para isso. Esse demônio. Ele só trabalha para isso, essa entidade. Para poder a pessoa patinar e não sair do lugar. Toque alguém do lado e diga assim, mas o meu Deus é maior do que o que está lá fora. E vai me dar vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado.
Você crê? Você crê? Aleluia. Quem crê que Deus vai abrir portas grandes? Quem veio aqui buscar uma vitória de Deus, levanta a mão. Levante a mão mais alto que puder, diga assim: eu estou aqui para uma virada de vida diante de Deus. Todas as bênçãos serão liberadas na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Feche a mão e dá um glória para Ele. Quem crê, dá uma salva de palma para Ele. Igual a Jesus Cristo não há, pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair, o mal não pode resistir. Todo poder está em suas mãos, pra fazer do fraco um forte campeão. Só os campeões levantam a mão. Diga: eu creio no meu milagre. Diga: eu creio no meu milagre. Diga: o meu milagre vai virar notícia. O meu milagre vai virar notícia. Fecha a mão, dá um glória aí para Ele. Aleluia. O mal não pode resistir. Todo poder está em suas mãos. Ele vai te fazer. Ele vai te fazer um campeão. Olha o que diz o 41 de Gênesis 27. E Esaú odiou Jacó, sem Jacó fazer nada. Tem gente que te odeia, tu não faz nada para ninguém, não quer ver o mal de ninguém, e a pessoa sente ódio de você. Você não prejudica ninguém e a pessoa tem raiva de você. Do nada. Eu tiro, querido, pelo que eu vejo na internet. Nunca fui na casa do camarada, nunca vi o camarada, e o cara fala na internet assim: eu te odeio. Ué? Eu não fiz nada para ele, ele me odeia. E espírito de Esaú, de invejoso. O espírito da inveja faz que as pessoas te odeiam. O espírito da inveja faz, querido, entenda uma coisa, que esse espírito maligno, ele não quer só te derrubar, ele não quer que tu tenha nada. Entenda isso. Esse espírito maligno, ele não quer. Uma vez eu ouvi de uma mulher ela dizendo para outra, dizendo assim: eu não quero só o teu marido, eu quero é que você nunca tenha ele. Ela não amava ele, ela não queria, era que o marido voltasse para a família. Para você ver, é coisa maligna. Coisa maligna. Espírito maligno de inveja faz isso. Destruir casamento, finanças. A pessoa, ela não quer. Tem gente que às vezes tem até mais do que você, mas tem inveja de você. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer que tu tenha nada. Espírito de Esaú. Está aqui, ó. Olha aí, espírito de Esaú. Esaú odiou Jacó por causa daquela benção. Da benção que Deus estava dando para ele. Quer ver uma coisa? Quando você está passando uma luta, um momento difícil na vida, parece um monte de gente assim: ai, amada, ai, tadinha, a gente está orando. Quando você está com problema de doença ou enfermidade, ai, coitadinha, ai, não sei o quê, ai, meu Deus. Mas quando Deus te cura, e Deus te levanta, e Deus, como diz, que Ele muda a tua história, quem dizia tadinho já não olha mais para a tua cara, já não te cumprimenta mais, porque aquilo era tudo falsidade, só queria ver a tua queda, a pessoa queria ter prazer de ver você morto, falido. Mas toque alguém do lado e diga assim: Deus vai virar a história. Deus vai virar o quadro. Eita, você crê? Aleluia. A palavra de Deus nos diz, querido, que o humilhado será o quê? E o exaltado. Por outra parte, a roda de Deus vai girar. Quem está em cima vai descer e quem está embaixo vai subir. Quem te humilhou, prepara que vai descer. E você que está sendo humilhado, Deus vai fazer você subir. Tempo de virada de Deus, e o nome dele será glorificado. Você crê? Você crê? E ele sentiu ódio de Jacó, Esaú, por aquela benção com a qual seu pai tinha abençoado. Com a qual seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, ei, coisa que Esaú não falou, mas estava no coração dele: uma mãe que tem 10 filhos, um pai que é pai de 10 filhos, e ele convive com 10 filhos, ele sabe qual é o temperamento de cada filho. Só no olhar, a mãe sabe qual é o temperamento de cada filho. Tem um que é agressivo, tem um que é mais ou menos, tem um que é mansidão, outro sabe. E quando a mãe olha e diz assim: cuidado, hein? É porque, como diz, no coração dela, ela já viu que no coração do filho tem alguma coisa, seja boa ou ruim, ela sabe. Mãe não erra. Coração de mãe não erra.
Quando ela diz, menino, cuidado com as tuas amizades, é porque coração de mãe não erra. Olha esse texto bíblico aqui. E ele tinha raiva, ódio, porque seu pai deixou uma herança para Jacó. E Esaú se enraivou no coração. E no dia do luto do seu pai, olha lá, ó, ele já saiu falando que ia matar Jacó. Olha lá. Nem enterrou o velho direito, já estava brigando. Não é assim? O que mais tem é briga de parente, querido, por causa de herança. Nem enterra a mãe direito, já estão querendo se matar por causa de uma casa. Querendo se matar por causa de um carro. Querendo se matar por causa de uma bicicleta. É, rapaz, está aqui, ó. Está dentro da palavra. Olha aí, ó. Mas dá um toque, alguém diga assim, mas o que é teu, ninguém toma e ninguém tira. Aí o 42 diz assim, ó. E foram, olha lá, ó, denunciadas a Rebeca. Quem era Rebeca? Mãe de quem? Quem era Rebeca? Mãe de Esaú e de Jacó. Olha lá. Foi lá e falaram para ela estas palavras, ó. De Esaú, seu filho mais velho. Olha lá, ó. A ela. E mandou chamar a Jacó. A mãe chamou Jacó e disse, meu filho, o teu irmão quer te matar. O teu irmão tem inveja, raiva de você. Ele não quer ver você bem. Olha para você ver que situação. Meu filho, o teu irmão quer acabar contigo. É ali o texto aí, ó. É a Bíblia que está dizendo. Ela chama Jacó e diz que Esaú, seu irmão, olha lá, ó, queria, como diz, querido, matá-lo. Está aqui, ó. Jacó ainda estava chorando a morte do pai, porque Jacó era muito apegado com seu pai, Isaac, muito apegado. E ele ainda estava chorando. O irmão estava com ódio e Jacó chorando. O irmão não estava chorando a morte do pai, estava de olho na herança, para você ver a ganância, o que leva, como diz, querido. E era o mesmo sangue. Por isso que eu digo, querido, está na mesma mão, mesmos dedos, mas não são, querido, do mesmo tamanho, para você ver. Então, querido, são da mesma mão, mas não são igual. Para você ver. Nem todo mundo que carrega o teu sangue é igual a você. Tem gente que carrega o teu sangue e tem ódio de você. Tem gente que carrega o teu sangue, querido, e tem raiva de você. Tem gente que carrega o teu sangue e quer ver você falida, quer ver você destruída, não quer ver você bem. Mas toca em alguém do lado e diga assim, a salvação é individual e a bênção também é individual. Diga, nem parente, nem irmão, ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus tem para você nessa noite. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê, levanta a mão e glorifica e exalte a Ele. Dá uma salva de palma para Ele. Filho, venha cá. Vem aqui, mamãe está chamando, venha cá. Teu irmão está com tanto ódio porque teu pai está deixando algo bom para você. Não era que o pai não estava deixando nada para Esaú, não, que estava deixando também. Mas Esaú não queria que Jacó tivesse nada, para você ver. Os direitos estavam sendo iguais. Isaac estava deixando a parte para Esaú e a parte para Jacó. Mas Esaú queria tudo, ganância, queria tudo. Não queria que Jacó tivesse nada. Tem gente que é assim, não quer que você tenha nada, quer te tomar tudo. Tudo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Nós tínhamos uma obreira, que eu não vou citar o nome dela, e o irmão dela muito bem financeiro. E o pai deixou mais algumas heranças. E ele se apoderou das heranças. E disse, não, enquanto eu viver, eu vou pagar o teu aluguelzinho. Você vai ficar pastando, comendo a cestinha básica que eu te dou. E não liberou a herança dela. Ele segurou. E ela ficava chorando aqui. Chorando. E ele me xingava. Aquele pastorzinho seu não é de nada. Aquele pastorzinho não sei do que. Vai lá chorar pro teu pastorzinho. Vai, tua herança, vai lá. Quando um dia eu me revoltei. Eu me revoltei. Porque quando o profeta se revolta contra o cão, sai de baixo. Eu não se revolto, querido, para poder destruir ninguém, não. Eu se revolto contra as trevas, que está fechando teus caminhos, que não quer que tu prospere, que não quer que a benção chegue. Tu acha que eu vou ficar me alegrando com o capeta? Oi, capetinha, beijinho. Não, eu me revolto contra o que é ruim.
Sai do caminho da serva de Deus, Satanás. Sai do caminho dela, do caminho dele, do casamento, da família. Sai agora, o que está amarrado vai desamarrar. Todas as minhas campanhas é de guerra. E é para guerrear mesmo, para Deus dar vitória para vocês, para a porta abrir, para Deus dar a benção e o nome do Senhor ser glorificado. Aí um dia ela chegou aí, pastor, não queria lhe contar nada, mas eu vou ter que lhe falar. Fale, minha filha. Meu irmão lhe xinga quando vai pagar meu aluguelzinho. Meu irmão lhe xinga quando vai levar uma cesta para mim. Oh, meu Deus do céu, pastor, tem que ficar ouvindo humilhação. Mas a herança é minha. Ele já era bem financeiro e não quer da minha parte e não sei o quê. Aí eu trouxe ela até o pé do altar ali. Eu disse assim, abra a sua mão. Cadê a foto do seu irmão? Ela abriu a foto. Entendeu? Aí eu botei a mão e falei assim, Deus, tu és o Deus de justiça. E o Senhor não trabalha errado, Deus trabalha justo. E a tua palavra nos diz no livro de Provérbios, capítulo 11, o peso da balança enganosa. Senhor, está aqui esse homem, eu não a conheço, não sei quem é, o Senhor sabe. E ele está maltratando a tua serva, pirraçando ela. E o que está na mão dele é direito dela e ele não quer liberar. E eu estendi a mão, quando eu estendi a mão, Deus disse assim, olha o AVC chegando nele. Não entendeu? Toque alguém do lado e diga assim, se o capeta não sair do teu caminho, tu vai passar por cima, mas a bênção vai ser liberada. Deus disse, olha o AVC chegando. Eu falei, olha o AVC chegando. Olha o AVC chegando. Olha Deus agindo. Vocês têm mais quantos irmãos? Só é nós dois. Ele tem filhos? Não. Tem filho também? Não. É só você, só eu, ele e mamãe. Falei, tá bom. Senhor, tome em tuas mãos, faz justiça. Virei as costas, mandei ela embora, acabou. Passou 15 dias, 20 dias. Ele estava carregando um caminhão do depósito dele. Carregando um caminhão. Caiu em cima da areia. Puf, já caiu torto. Correram para o hospital, São Luís. Correram não sei para onde. Correram não sei o que. Entendeu? Aí disseram, vai ter que internar. Entendeu? Internaram. Isso foi 4 da tarde, um sol quente danado. Quando deu 11 horas da noite, deu outro. Pior. Quando deu de madrugada, deu outro fulminante. Quando deu outro fulminante, que morreu, passou velório, passou tudo. Aí a cunhada chegou e disse assim, a gente vai ter que dividir as heranças, né? Porque você tem direito, o direito que era do seu pai, que estava com seu irmão, e agora seu irmão morreu, você não tem mais irmão, mais nada, só tem você. Então agora vai vir a sua parte, pode ficar tranquilo. Não deu um mês, tudo que estava retido veio para a mão dela. Comprou o apartamento dela, saiu do aluguel, está vivendo bem, abriu uma loja aqui na Penha e o nome de Jesus foi glorificado. Ai credo, segura aí. Ai credo, pastor, ai credo o quê? Quer dizer que o diabo quer ver o teu fim, tu não diz ai credo. Quer dizer que o inferno faz coisa ruim para te prejudicar? Não tem ai credo. Aí quando Deus quer arrancar os impedimentos, ai credo. Quando Deus quer destruir o inimigo, ai credo. Quando Deus quer acabar com a farra do diabo, ai credo. Deus não tem ninguém por inocente que quer te prejudicar. Deus não tem irmão, Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus não tem ninguém por inocente que quer ver a tua queda, que quer te prejudicar. Toque alguém e diga assim, vai ter que sair todo impedimento, mas a bênção vai ser liberada. Quem crê dá uma salva de palma para Jesus. Se é para ele, dá uma salva de palma melhor. Eita glória. Se não sair de um jeito, vai sair de outro, mas o teu milagre vai ser liberado. Se não sair de um jeito, o inimigo vai sair de outro, mas a porta vai abrir, a tua vitória vai chegar, vai destravar o que está travado, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem crê, levanta a mão e dá um glória para Ele. Eita glória. Olha o 42 diz assim, ó. Rebeca chama Jacó, diz, teu irmão quer te matar pela herança que teu pai deixou, mas teu pai deixou também para ele, mas ele não quer, ele quer tudo para ele. Aí o 43 diz assim, agora pois, meu filho, ouve a voz, para você entender melhor, da sua mãe. Ouve a voz da sua mãe, se levanta-te, pega, meu filho, um pouquinho de roupa, alguma coisa, e vai lá para as terras de Labão. Vai para lá, o meu irmão. Vai para a terra do seu tio lá, do Labão, que é o meu irmão. Vai para lá, meu filho. Entendeu? Invita confusão, invita. Vai para lá e vai orar.
Fica tranquilo. Jacó ouviu a voz da mãe. Jacó ouviu a voz da... Entenda isso. Filho obediente, querido, é filho vitorioso. Filho obediente é filho, querido, que Deus prolonga os dias de vida, Deus prospera e o nome do Pai é glorificado. Ele foi. Jacó não queria confusão nenhuma. Pegou sua mochilinha, colocou nas costas, passou, andou, passou mesmo o vale que ele ia passar 20 anos depois, passou, entendeu? Chegou lá, foi para as terras do seu parente, do seu tio. Chegou lá, trabalhou, casou, teve família. Passando-se 20 anos. Eu não quero saber quanto tempo você está esperando. Eu quero saber que hoje o teu milagre vai virar notícia. Eu não quero saber quantos anos você está com a causa na justiça. Eu não quero saber quanto tempo você está esperando um milagre. Eu quero saber que hoje a tua causa vai virar notícia. Pode aguardar. Aleluia. Está lá Jacó trabalhando nas terras de Labão. De repente ele escuta uma voz que diz assim, ó: Jacó. Jacó. Quem é que está falando? Jacó. Eu sou Deus de Abraão. Eita. Eu sou Deus de Isaque. E eu sou Deus de Jacó. Quem era Abraão? Teu avô. Isaque, seu pai. As promessas que eu fiz ao teu avô, Abraão, que aonde ele tocar prosperará, aonde ele pisar darei por herança, essa promessa passou pelo teu pai e agora chega até você. Por que que na palavra diz que é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó e não tem Esaú? Toque alguém e diga assim: por que Deus não colocou Esaú no relatório das bênçãos? Por que Deus não colocou Esaú? Poderia ser assim, ó: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó e Esaú. Mas por que não tem Esaú? Porque Deus não tem bênção para invejoso. Deus não tem bênção, querido, para quem quer ver o mal dos outros. Deus não tem bênção para quem persegue os outros. Deus não tem bênção, querido, para quem, querido, quer tomar o que é dos outros. Não entendeu? Não está entendendo? Vou te explicar melhor. Deus está dizendo que aonde tu pisar Ele vai te dar por herança. E aonde tu tocar as portas vai abrir. Porque está liberado a promessa de Deus na tua vida. E o nome dEle vai ser glorificado. 20 anos, toque alguém, diga assim: 20 anos. Diga 20 anos. Mas a promessa aconteceu, diga. Será quanto tempo você está esperando por um milagre, por uma cura? 3 anos, 5 anos, 10 anos, quantos anos? Quantos anos você está esperando por uma virada de vida? Quantos anos você está esperando para aquela causa na justiça sair? Será quantos anos? Quantos anos você está esperando a tua aposentadoria ser liberada? Quantos anos você está esperando para aquele problema ser resolvido? Eu não quero saber quantos anos é. Eu quero saber que hoje o teu milagre vai virar notícia. Você crê? Você crê? 20 anos Jacó estava na espera. Porque aquilo que Deus tem para você já está guardado por Deus. Ninguém vai tomar. Fica tranquilo. Agora Deus diz assim, ó: você vai voltar para as terras de origem da onde tu veio, porque tudo que é teu vai vir para a tua mão. Vai vir para a tua mão. Fica tranquilo. Lei judaica. Deixa eu te mostrar aqui. Escute. Isaque tinha deixado para Jacó terras, propriedades, fazenda, herança. Repartiu. Está aqui a parte de Esaú, a parte de Jacó. Está aqui. Jacó não quis briga, não quis confusão. Esaú vendeu a parte dele, mas a de Jacó estava lá. Porque era lei. E lei era lei, não podia revogar atrás. Já estava decretado. E se alguém passasse por cima da lei, era morto. Então Esaú não queria ser morto. Então ele deixou as terras de Jacó lá. Deixa aí. Aí Jacó, entendeu, querido? Com as gandadas dele, as bagunças dele, vendeu um pedacinho dele aqui, depois vendeu outro pedacinho, vendeu outro pedacinho, vendeu outro pedacinho. Ficou sem nada.
Perdeu tudo que o pai tinha deixado, não soube administrar. Mas a de Jacó estava lá. Estava lá. Aí agora, escute. Deus diz assim para Jacó: você vai voltar para as terras de origem, da onde tu veio. E a promessa que eu fiz ao teu avô Abraão, que aonde ele pisasse eu daria por herança, e aonde ele tocasse eu prosperaria. Chegou a hora de você ir tomar posse daquilo que eu prometi. Vai. Ele pega a esposa, pega os filhos, e agora ele vai. Quando ele chega no vale, passando pelo vale, que tinha um vale que passava, deserto. E quando ele passa pelo vale, ele olha e ele avista um homem envolvido em um manto, um pano branco. E aquele homem olhando para ele, Jacó vai passando, aquele homem olhando, e Jacó olhando para aquele homem. E Jacó achou estranho aquele homem. E Jacó passa. Quando Jacó passa, ele prepara as tendas do outro lado do vale, coloca a esposa, coloca os filhos, deixa lá. E a Bíblia nos diz que Jacó agora volta. Quando ele volta, o mesmo homem estava lá no vale. Aí ele viu que aquele homem não era comum. Esse homem não é comum. Não é comum. Toda pessoa, escute uma coisa. Toda pessoa que tem o Espírito de Deus, só no olhar ele sabe se a pessoa é falsa ou não é. O falso não consegue te encarar olho a olho. Toda pessoa falsa, ela desvia, ela fica assim, ó. Entendeu? Toda pessoa falsa, ela não consegue olhar olho a olho, ela não consegue olhar na peteca do olho. Toda pessoa falsa, ela desvia o seu olhar. E aquele homem encarou Jacó, Jacó passando ele olhando, e Jacó olhando para ele. Jacó disse: tem algo diferente nesse homem. Jacó volta. Quando Jacó volta, Jacó agora pega e diz para ele: qual o teu nome? O homem não responde nada. Jacó pega e percebe que aquele homem era semblante celestial. E Jacó agora agarra a perna daquele homem e percebe que era um anjo, e diz: eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoar. Aí o anjo olha e diz assim para ele: me solta. Não, eu não vou soltar. Eu quero a confirmação das minhas bênçãos. Já está confirmado pelo teu avô Abraão, pelo teu pai Isaac, já está confirmado. Não, mas eu quero mais. Eu quero a confirmação. Só vou seguir daqui para frente se o anjo me confirmar, se o Senhor me confirmar que é para me seguir a estrada. Se não for, eu volto de volta para as terras de Labão. Mas eu só vou sair daqui depois que tiver a confirmação. E aí as horas vai passando, vai virando a manhã, vai virando a madrugada, e pela manhã já clareando o dia. A Bíblia diz que o anjo diz para ele: o dia está clareando e pode passar alguém nos ver aqui, e ninguém pode nos ver mais a não ser você, Jacó. E ele diz: não quero saber, eu não vou te largar. Aí ele pergunta: e qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Ele diz: pois é, pois daqui para frente teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Aí agora você vai entender por que o anjo tirou o nome Jacó e colocou Israel. Porque lá atrás, na promessa de Abraão, o Senhor fez uma promessa a Abraão: a tua descendência, a tua geração serão prósperas, e nos quatro cantos do território de Israel, aonde eles olhar, aonde ele pisar, eu darei por herança. O que era que o anjo estava dizendo? Daqui para frente, aonde tu olhar e aonde tu pisar, todo o território de Israel, eu vou te enriquecer, eu vou te prosperar, eu vou te dar, tu vai ter o melhor, e o meu nome vai ser glorificado, Jacó. Tu vai ser dono de muitas terras em Israel, e por isso eu vou te dizer que tu serás Israel, o homem da prosperidade. Mas mesmo assim ele não soltou. Ele não soltou. Aí o anjo disse: tu quer o que mais? Ele: não me deixe. Vá comigo. Ele falou: estarei contigo, mas não como você está me vendo. Me solta. Não, não. E de repente o dia já clareando, o anjo pega e dá na coxa de Jacó. Quando dá, Jacó despercebe um pouco. Quando diz Jacó despercebe um pouco, que ele olha, procura o anjo, já tinha sumido. No momento da dor, o anjo diz assim: foste homem, servo e sério, e que lutaste com Deus. E ele lembrou, ele disse que eu lutei com Deus. Então não era o próprio anjo, era o próprio Deus que estava comigo ali.
Então, se eu tenho uma bênção de Deus, eu posso ir, que tudo que é meu vai vir para a minha mão. Tu não está entendendo, não? Toque alguém e diga assim: tudo que tu perdeu vai voltar para a tua mão. Aleluia. Tudo que foi tirado vai voltar para a tua mão. Tudo que tu perdeu numa caminhada da vida para trás, aí uns anos aí, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te prosperar, vai voltar para a tua mão, bênçãos e bênçãos e bênçãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eita, aleluia. Deus não tem falência para a tua vida. Agora me mostra Jacó, me mostra Jacó banganhando com o anjo, e o anjo com Jacó. Jacó, é o seguinte, ó, vai ser liberados terras, muitas fazendas para ti, tu vai prosperar muito, mas e aí? Tu vai fazer um voto de quanto aí? Tu vai dar o que lá, quando chega lá, tu vai me dar o que? Você não encontra. E a bênção foi liberada, e o anjo não cobrou nada. Se o próprio Deus nunca cobrou nada de ninguém, por que os homens querem cobrar? Se o próprio Deus, querido, nunca tomou nada de ninguém, por que os homens da terra querem tomar? Fiquem usando o nome de Deus para voto de 1.000, 10.000, não sei quantos mil, usando o nome de Deus, querido, os dons da maravilha, para poder, como diz, querido, abusar da fé das pessoas. Só tem cura do câncer se fazer um sacrifício, dar um carro, dar uma moto, dar não sei o quê. Se o próprio Deus libera de graça, por que os homens querem cobrar? Vocês estão entendendo? Não é em vão, meu filho, que essa guerra infernal que nós estamos enfrentando com o sistema, porque estamos batendo de frente com as enganações, espírito de engano. E agora eles perceberam, não está tendo mais, como diz, querido, saída. Aí alguns que cobravam absurdo para pregar, agora já está dizendo assim, ó: eu nunca cobrei para pregar. Mentira, mentiroso. Eu tenho mensagem guardada, que eu liguei na assessoria, que é 7.000 para ir mais a passagem da esposa, e a passagem não sei de quem mais. Seu mentiroso hipócrita. É porque a capa está caindo, os ministérios estão abrindo o olho, os pastores realmente estão abrindo o olho e não estão mais, como diz, querido, tirando do sagrado para dar para preguiçoso. A farra está acabando. Não é de se elogiar uma mensagem num evento, querido, muito grande de missões, de uma mensagem doutrinária de correção, não, que quase todo culto, querido, Brasil me assiste e vê isso aqui no altar. Pastor Ezequiel batendo direto de frente com os espíritos de engano, exploradores. Toque alguém e diga assim: não precisa desfazer do que tem. Diga: não precisa desfazer do que tem para receber bênção, porque o teu milagre vai virar notícia hoje. O teu milagre vai virar notícia hoje. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Aleluia. Quem crê que o milagre vai virar notícia, levanta a mão e glorifica, 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 glorifica e exalte a Ele. Eu estou vendo uma luz. Escute essa, eu vou entregar. Eu posso entregar a revelação que Deus me dá? Eu posso entregar as revelações que Deus me dá? Não preciso que ninguém me fale nada. Não preciso, querido, ficar fuçando a vida de ninguém. Não preciso disso. Já tem um céu que me fala. Já tem um Deus que revela. E eu tenho que entregar. Não posso, como diz, guardar e não levar para casa. Se acredita ou não acredita, querido, não posso levar para casa. Entenda uma coisa: se não é Deus, quem paga sou eu, não é ninguém. Fica tranquilo que ninguém vai pagar nada no meu lugar. Se Deus tiver de cobrar, vai cobrar de mim. Fica em paz. Agora entenda uma coisa: se é Deus e você está criticando, pode aguardar, meu filho, que a mão do Todo-Poderoso vai pesar. E vai pesar feio. Pode aguardar, viu? Aleluia. Porque eu não brinco com o altar. Não brinco, como diz, querido, com o que é sagrado. E não brinco com sentimento nem fé de ninguém. Mas eu tenho que entregar o que Deus manda. Eu tenho que entregar o que Deus manda. O que mais a gente vê é pessoas defendendo o erro e o pecado. Mas o céu não defende erro nem pecado de ninguém. Entenda isso aí. Aleluia. O verdadeiro evangelho genuíno, raiz, não passa a mão em cachorrada e sujeira de ninguém. Doa quem doer. Só queremos bênção, mas não queremos a correção de Deus. Só queremos bênção, mas não queremos quando Deus nos chama a atenção. Olha o erro. Tu quer ser próximo? Quer ser abençoado? Para de sair com a secretária da empresa. Aí não quer. Só quer que Deus prospere a empresa, mas não quer largar, como diz, a safadeza na empresa. Não, para. Não. Tem que entregar o que Deus manda.
Dá mesmo prazer que eu tenho o prazer de entregar a chave, a vitória, a libertação, a unção, a prosperidade. Eu tenho o prazer de entregar aquilo também que Deus manda, como diz querido, a correção. E o nome dele ser glorificado. Eu posso entregar? Eu posso entregar? Ah, mas assim o senhor vai perder muita gente. Não, eu não vou perder. Eu não vou perder quem tem compromisso com o reino. Eu não vou perder, querido. O céu não vai perder, querido, quem tem, querido, uma verdadeira vida diante de Deus. O céu não vai perder, querido, com quem quer ir para o céu. O céu não vai perder, meu filho, com quem quer a bênção de Deus. Só vai perder quem quer a vida de adultério, a vida de pecado e a vida de engano. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas entenda que o dom gratuito de Deus, querido, é a vida eterna. A bênção de Deus, ela vem para aqueles que aceitam a correção e a bênção, e o nome dele ser glorificado. Tinha uma menina aqui uma vez, quase todo culto ela estava aqui, quase todo culto. Ela sempre passava na fila da oração. Quando ela passava e dizia: ai, pastor, o meu sonho é casar. Eu, Jesus, abençoa, prepara o casamento para ela. No outro mês, ai, Jesus, ai, pastor, eu quero casar. Jesus, abençoa. Quando um dia Deus me revelou numa igreja aqui, ela nunca vai casar desse jeito. Eu falei: que jeito, Deus? Ela nunca vai casar. Porque aonde ela trabalha, ela tem um caso com o gerente para segurar o emprego dela. Aonde ela trabalha, toda empresa que ela passa, ela tem um caso com alguém para segurar o emprego. E alguém que eu já até preparei para o coração dela, já ficou sabendo e não quis mais ela. Qual é o homem que vai querer uma mulher que ela fica saindo com um e com o outro? Homem nenhum. Homem nenhum. Entenda isso aí. Aí um dia eu falei para ela, eu disse assim: se tu parar de sair com o gerente da onde você trabalha, Deus vai preparar um casamento para você. Mas se tu continuar com essa vida de safadeza, tu nunca vai casar. Porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar no teu lugar. É você que tem que se valorizar. Acabou. Nunca mais ela veio na igreja. Nunca mais. Passou, vai fazer 2 anos isso. Nunca mais. Poucos dias atrás, a irmã dela me mandou uma foto dela em cima de uma cama magra, seca. Aí eu perguntei: o que foi? Ela está com depressão? Não, ela pegou HIV. O senhor pode vir orar por ela? Aonde que está? Divisa com Mato Grosso. Presidente Prudente do céu, lá para a banda do interior do céu, divisa com Mato Grosso. Eu falei assim: não dá. Eu tenho muita coisa a fazer, não dá. Deus é culpado? Deus é culpado? O que é que diz Isaías 43:13? Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando Deus quem? Quem? Agora Deus alertou o pecado. Agora o engraçado é que tem gente que defende o pecado. Eu queria até colocar o vídeo dela aqui, mas se eu colocar, eu corro o risco de receber um processo da família pela situação que está passando. E eu queria muito colocar esse vídeo, sabe por quê? Porque muita gente defende o pecado. Ai, Deus não faz isso. Agora eu quero ver quando Deus alertou ela, ela não ouviu a voz de Deus, e agora ela está em cima de uma cama com a AIDS. Quem defendeu, vai lá curar ela. Quem defendeu o erro, querido, vai lá ajudar ela. Quem defendeu, querido, entendeu? Quando Deus corrigiu ela, querido, vai lá, meu filho, fazer alguma coisa por ela. Tem gente para defender o que é erro, entendeu, querido? Para defender o que é errado, mas não tem gente para defender o que é certo. Agora escute: o salário do pecado é a morte. Deus não tem culpa, Deus alertou, Deus avisou. Sai disso, para com isso. Deus não está nisso. Sai, menina, enquanto é tempo. Ela não ouviu a voz de Deus, se preferiu afastar de Deus, da igreja, por causa dos prazeres da carne. E pegou AIDS, HIV. E está seca em cima de uma cama esperando a hora de morrer. A família está desesperada me pedindo oração. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é orar. Mas a mensagem veio. Então Deus, ele conhece o que é que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, amanhã, essa semana. Deus, ele conhece. Deus nunca te dá revelação para te decepcionar. Deus, quando te dá uma revelação, ou é para te alertar, para te despertar, para te orientar, para abrir a porta. Mas a revelação, ela tem um sentido. Entenda isso aí. Está errando? Deus vai dizer: para de errar que vem benção. Entendeu? Que ele está se prostituindo, para de prostituir, que a AIDS está aí no teu caminho. Cuidado. Deus sempre está alertando. Por quê? Porque Deus nos ama. Entenda isso. É que o povo está mal acostumado, querido, que o culto só é bom se tiver chave. Se o culto só é bom se tiver manto vai, manto vem. Para! O céu é do céu.
O céu é do Eterno, do Todo-Poderoso, é Ele quem manda, não é você. Deus revela não o que tu quer, Ele revela porque Ele sabe o melhor para você. Eu quero revelação. Todo dia Deus fala comigo. Eu quero assim, 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 assim. Mas nem sempre é o que eu quero. É o que Deus tem. Entenda isso. Eu fui comprar um carro, gostei do carro. O carro brilhou meus olhos. Uma caminhonete. Deus disse não, não vou te dar. Eu falei, mas Deus, eu faço a tua obra. Senhor, Deus disse, não, eu não vou te dar. Mas Senhor, eu fui lá, meti os pés e comprei o carro. Aí eu estou indo atender uma obra nossa. Um carro com Bíblia, que eu vou levar para a obra, para a missão. Estou indo, no meio da estrada federal, encosta. Documento do carro, falei, pois não, está aqui. Sua habilitação, está aqui. O que é que tem aí atrás? Falei, Bíblia, roupa, que eu estou levando para a missão. Olhou, não, tudo bem, está ok. O senhor pode descer do carro? Falei, o carro está tudo ok, vou descer, tranquilo. Encoste aqui, fica aqui na parede, fiquei. Todo mundo passando nos carros e eu passando vergonha, encostado na parede. E na BR os carros tudo passando, os caminhoneiros, pé. Quando você para numa federal, o povo já pensa o quê? Ou está carregando droga, ou fez alguma coisa errada que a federal parou. A federal não para ninguém à toa. E eu ali falei, Jesus, que vergonha é essa? Aí Jesus disse assim, desobediência. Mas Jesus, desobediência. Tudo bem, senhor Ezequiel, tudo bem. A gente vê que o senhor é um cidadão de bem. O senhor comprou esse carro onde? Falei, lá em São Miguel, na zona leste de São Paulo. Pois é, esse carro é dobre. Tem outra caminhonete dessa em Goiás. Como assim? Tem, entendeu? A original está correndo em Goiás e essa aqui é a falsa. E o carro vai ficar preso. Aí eu gritei, Jesus, ele não põe eu no rolo, não. Foi tu que comprou, eu falei para tu não comprar. Eu falei para tu não fechar negócio. Então você que comprou, você que vai quebrar a cara porque você, como diz, não obedeceu. Todo desobediente só quebra a cara. Perdi a caminhonete. Perdi, ficou lá, de lá, levaram para o pátio, eu vim, voltei de ônibus, ficou Bíblia, ficou roupa, ficou tudo lá. Entendeu? Voltei de ônibus, chorando dentro do ônibus. Meu Deus. Porque é assim. Entendeu? A gente, como diz que não ouve a voz de Deus, aí quando o negócio dá errado, a gente quer pôr a culpa em Deus. Aí eu vim, Deus, por que tu permitiu? Epa, eu te alertei, te avisei. Tu quebrou a cara porque quis. Eu disse que não era para comprar. Eu disse que não era e tu não ouviu. Mas o Senhor não falou, não precisava te falar o porquê. Eu só disse que não era para comprar. Porque eu sei o que é o melhor para você e o que não é. Então você não obedeceu. Perdi a caminhonete. 80 mil. Perdi. Na verdade, 79. Entendeu, querido? Perdi a caminhonete. Entrei com processo na loja. A loja faliu. Quase todos os carros era dobrê. O cara sumiu, ninguém acha. Empresa falida, ninguém recebe nada. Ninguém acha mais ninguém. Até hoje. Agora Deus é culpado? Não, o culpado sou eu que não ouvi a voz de Deus. Foi uma lição naquela época para mim. Acabou, nunca mais, não compra um lenço. Se Deus disser não compra, eu digo, meu filho, fica com o teu lenço aí. Não vou fazer nada para agradar ninguém. Não aprendi. Porque entenda uma coisa, que a gente só começa a aprender depois que a gente apanha. A gente só valoriza depois que a gente perde. Não está entendendo não, é? Toque alguém e diga assim, vai ser liberado o teu milagre. Mas cuidado no que Deus vai pôr na tua mão para tu não jogar fora e não querer agradar os outros e não perder a bênção de Deus. Porque Deus vai destravar a tua empresa, Deus vai destravar a tua loja, Deus vai te dar recurso, tu vai vender, tu vai prosperar, tua causa na justiça vai ser ganha, Deus vai entregar a tua vitória, Deus vai te dar saúde, Deus vai liberar o teu milagre. Mas cuidado para tu não quebrar a cara e não fazer aquilo que Deus não mandou e o nome dele ser glorificado na tua vida. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore a ele. Adore o nome dele. Adore a ele. Adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída.
faz de ti um campeão. O que foi que Deus disse para Jacó? Vai, ele foi. Jacó não deu um passo se antes consultar o Senhor. Tem muita gente quebrando a cara porque não escuta a voz de Deus. Tem muita gente endividada porque não escutou a voz de Deus. Emprestou cartão por amizade e não ouviu a voz de Deus. Emprestou nome por amizade e não ouviu a voz de Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: eu vim aqui conversar com o senhor, porque uma pessoa da sua parentela me comprou isso. Eu falei: foi eu? Não. Ou então vai cobrar quem lhe comprou. Eu não posso pagar por erro de genro, de filho, de ninguém não. Então vai cobrar lá quem lhe vendeu. Ah, mas o seu pai não tem nada a ver. Eu ser pastor, entendeu, querido? Se eu tenho honestidade, e se alguém lá não tem, problema dele lá. Entendeu, querido? Na minha mão tem os 5 dedos, são tudo na mesma mão, mas nem todos é do mesmo tamanho. Então entenda uma coisa: vai cobrar quem lhe vendeu. Eu não tenho nada a ver pelo erro, a sacanagem de ninguém. Se alguém comprar ou fazer qualquer negócio com filho, com genro, seja com quem for, parente de pastor, vai cobrar ele. Não vem me cobrar não, que não foi eu não. Cada um resolve pelos seus atos, pelos seus problemas. Eu tenho um caráter de resolver o que é meu. Agora, se fulano fez negócio com alguém aí e não, como disse que ele não honrou, problema dele. Se ele não tem caráter, problema dele. Pode ser quem for, que é aquilo que eu digo direto aqui. Nunca incentivei aqui, porque a Bíblia fala que isso não pode. Nunca incentivei você a emprestar nome para ninguém. Nunca incentivei você a emprestar teu cartão para ninguém. Nunca incentivei, que nem eu, querido, que sou pastor, querido, e ando diante de Deus certinho, querido, e gosto das minhas coisas em dia. Eu nunca pedi nada para ninguém emprestado aqui. E se uma coisa e outra, querido, se eu precisar, eu honro direitinho até antes, para poder, como diz, querido, o nome e o caráter continuar de pé. Agora vem alguém querer sujar lá e querer botar no rolo, se vira com o rolo que você arrumou. Que é aquilo que eu digo direto aqui: não seja fiador de ninguém. Pode ser filho de pastor, pode ser filha de pastor, pode ser genro, pode ser quem for, família de pastor. Não seja, porque se der rolo, problema, não vem me cobrar, porque eu não vou pagar a conta de ninguém. Cada um resolva pelos seus atos. Eu ensino a verdade. Não ensino ninguém aqui a ser caloteiro. Não vem pegar beira, porque não, porque o pastor é uma benção, não sei o quê. Querido, eu sou uma benção. Mas não vem, como diz, querido, se influenciar, querido, com quem, como diz, querido, usa o meu nome, ou usa, como diz, a imagem minha não, que tu vai quebrar a cara. Entendeu? Entenda isso aí. Então já estou alertando. Tem muita gente que está aqui, que está endividado porque emprestou o nome. Tem muita gente que está aqui, querido, com o nome sujo, que emprestou cartão. E a pessoa ainda de não te pagar, ainda virou teu inimigo ainda. Mas a Bíblia diz que não é para ser fiador de ninguém, não emprestar nada para ninguém. Então Deus não é culpado não, de você quebrar a cara não. Deus te alertou. Já está tudo aqui dentro da palavra, não precisa nem de revelação. A própria palavra de Deus não diz: não seja fiador de ninguém, nem de teu irmão, nem de ninguém. Então entenda isso aí. Toque alguém do lado e diga assim: vai ser liberado o teu milagre. Pode falar, diga: vai ser liberado o teu milagre. Vai ser liberada a tua bênção. Mas não empreste nada para ninguém não, porque Deus vai te dar coisas grandes. Deus vai te dar finança. Deus vai prosperar a tua empresa, teu trabalho, a tua vida. Deus vai te dar o melhor da terra, e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, levanta a mão e glorifica e exalte a ele. Se é para ele, faça melhor. Porque quando você não tem, ninguém te ajuda. Aí quando percebe que você tem alguma coisa, fica todo mundo parecendo morcego em cima de você, querendo arrancar, querendo tirar. Toque e você diga assim: Deus vai me enriquecer. Diga, é profético esse culto. Diga: Deus vai me enriquecer. E eu não vou emprestar nada para ninguém. O Senhor está me revelando, Deus está me mostrando. Eu estou vendo um cântaro aqui no meio dessa igreja, e ele está vazando não com óleo, mas com muito ouro. Ouro. Eu falei: o que é isso? Deus disse: eu vou abrir porta, eu vou dar causa na justiça, eu vou destravar, eu vou enriquecer, eu vou dar o melhor para a minha igreja. Eu vou prosperar, e o meu nome vai ser glorificado.